Esse aqui é um chocolate ao leite famoso. Esse também. Os dois parecem chocolate. Os dois ficam lado a lado na prateleira. Os dois usam embalagem bonita. Os dois tentam te vender a mesma ideia. Mas, quando você lê o rótulo, a história muda. E muda muito. Porque o problema do chocolate brasileiro não é só que ele ficou mais caro. É que, em muitos casos, ele foi ficando menos chocolate. E mais outra coisa. Mais açúcar. Mais gordura vegetal. Mais aromatizante. Mais engenharia de custo. E menos cacau de verdade. Então eu resolvi fazer um teste simples. Peguei 6 chocolates ao leite famosos, dos que todo mundo conhece, dos que muita gente compra sem pensar. E fui ver o que realmente existe dentro deles. Quanto cacau ainda aparece. O que entrou no lugar. Quais ainda passam perto da ideia de chocolate. E quais já viraram outra coisa. E no final, eu vou te mostrar qual foi a única marca que realmente passou no teste. Porque se você sente que o chocolate mudou, que ele está mais doce, mais oleoso, menos intenso e com uma textura estranha, isso não é impressão sua. E hoje você vai entender o porquê. Se você quer entender o que acontece entre a fazenda e a prateleira, já se inscreve agora, porque esse canal existe exatamente para isso. Para abrir a embalagem, o rótulo, a cadeia e mostrar o que quase sempre fica escondido. Antes de começar o ranking, a gente precisa combinar uma coisa. O que eu estou chamando aqui de cacau de verdade não é frescura gourmet, não é papo de elitismo, não é comparar barra premium de 70% com chocolate popular de supermercado. Não. A régua aqui é bem mais simples. Eu vou olhar 3 coisas. Primeiro, onde o cacau aparece na composição. Segundo, se a fórmula depende demais de gordura vegetal e açúcar. E terceiro, se o produto ainda entrega uma estrutura que parece chocolate ou se ele já foi empurrado para o limite do barateamento. Porque muita gente acha que basta estar escrito chocolate ao leite e pronto. Mas não é assim. Um rótulo pode dizer muita coisa e esconder muita coisa também. A ordem dos ingredientes importa. O tipo de gordura importa. A presença real de derivados de cacau importa. E quando o cacau começa a perder espaço, o produto muda. Muda no gosto, muda no derretimento, muda na textura, muda até na memória que ele deixa. É por isso que tanta gente fala, o chocolate de antes era melhor. Durante anos, isso pareceu nostalgia. Só que não é só nostalgia. Existe uma mudança real. E ela foi ficando mais visível justamente no produto mais popular de todos, o chocolate ao leite. Porque o chocolate amargo ainda se protege melhor por causa do teor mais alto de cacau. O chocolate branco já vive no limite do que pode ou não pode ser chamado de chocolate. Mas o chocolate ao leite, esse foi o território perfeito para a indústria mexer. É doce, é popular, é emocional. É o chocolate que a maioria das pessoas cresce comendo. E justamente por isso, qualquer piora aqui pesa mais. Então vamos ao teste. A primeira marca da lista é aquela que quase todo mundo já comprou sem pensar 2 vezes. E é aqui que muita gente se engana. Porque a embalagem vem de conforto, a cor vem de familiaridade, o nome vem de confiança. Mas, quando você lê a composição, quem normalmente aparece primeiro? Açúcar, depois vem leite em pó, soro de leite, gordura vegetal em alguns casos, e o cacau vai ficando mais lá para frente. Quando isso acontece, já existe um sinal de alerta. Porque chocolate não deveria depender tanto de tudo que vem antes do cacau. Ele deveria ser sustentado por ele. Esse é o ponto que muita gente não vê. A indústria não precisa tirar totalmente o cacau para mudar radicalmente o produto. Basta reduzir o protagonismo dele. Aí entra mais açúcar, mais gordura
mais estrutura barata, e o sabor passa a ser construído por compensação, não por qualidade. É aí que surgem aquelas sensações que todo mundo conhece, mas nem sempre sabe nomear. Chocolate mais pesado, mais doce do que precisa, mais gorduroso, menos aroma, menos derretimento limpo, mais aquela impressão de que alguma coisa ficou estranha. E essa sensação não aparece só numa marca. Ela aparece em várias. Por isso esse vídeo importa. Porque o problema não é um produto isolado, é um padrão. Quando eu fui olhando marca por marca, o que começou a aparecer foi uma repetição incômoda. O cacau ainda está lá, mas, em muitos casos, já não manda mais. Ele participa, mas não lidera. Quem lidera é a lógica do custo. E é aqui que entra uma pergunta muito importante. Por que isso aconteceu? Por que o chocolate ao leite ficou tão vulnerável? A resposta começa em 2005. Foi nesse ano que a regra brasileira reduziu o mínimo exigido de derivados de cacau. Antes, o padrão era mais alto. Depois, ele caiu. Parece detalhe técnico, mas não é, porque quando a lei afrouxa, o incentivo muda, e quando o incentivo muda, a fórmula muda junto. A partir dali, ficou mais fácil baratear. Ficou mais fácil reduzir cacau. Ficou mais fácil empurrar o produto para um ponto em que ele continua com cara de chocolate, mas já entrega menos do que entregava. E o consumidor quase nunca foi avisado. Essa é a parte mais pesada dessa história. Não foi uma mudança gritante de um dia para o outro. Foi um deslizamento, uma reformulação silenciosa, um ajuste aqui, outro ali, uma troca de gordura, mais açúcar, menos manteiga de cacau, mais apelo visual, menos substância real. E como o chocolate ao leite já é um produto doce por natureza, muita coisa foi se escondendo ali dentro sem gerar reação imediata. Só que a memória sensorial percebe. As pessoas percebem. Elas só nem sempre sabem explicar. Agora vamos ao que interessa: o ranking. Entre as 6 marcas analisadas, algumas claramente ficaram mais perto da lógica da sobremesa doce industrial do que da ideia de chocolate. Outras ainda seguram melhor a estrutura. Não estou dizendo que uma virou luxo europeu e a outra veneno absoluto. Não é isso. O ponto aqui é distância. Qual ainda se sustenta mais no cacau? E qual depende mais de compensação? No grupo das mais fracas, o padrão foi muito parecido. Muito açúcar, muita dependência de estrutura barata, pouca presença sensorial de cacau. Aquele tipo de produto que até derrete, mas não limpa a boca. Aquele gosto que não cresce, só pesa. Aquele final em que o doce fica, mas o chocolate some. Esse tipo de produto vende muito porque a marca é forte, porque a infância está ali, porque o hábito está ali. Mas o rótulo já conta outra história. E isso é importante. Porque o consumidor normalmente compra pelo nome. A indústria formula pelo custo. E o rótulo fica no meio disso tudo como a única chance de verdade. Já no grupo intermediário, aparecem chocolates que ainda não são uma tragédia, mas também não empolgam. Eles cumprem. Entregam uma experiência aceitável, mas já carregam sinais de esvaziamento. É aquele chocolate que você come e pensa, não é horrível, mas também não é o que era. E talvez essa seja a maior zona do mercado hoje. Não é o chocolate claramente péssimo. É o chocolate que ficou mediano o suficiente para continuar vendendo e fraco o suficiente para confirmar que a régua caiu. Só que, no meio disso tudo, uma marca ficou mais de pé. Não perfeita, não intocável, mas mais próxima daquilo que o consumidor espera quando compra chocolate ao leite. Mais equilíbrio, mais coerência de fórmula, mais presença de cacau, mais sensação de chocolate e menos sensação de mistura. E isso importa muito,
porque mostra que ainda existe espaço para fazer melhor. Ou seja, o problema nunca foi simplesmente não dá. O problema foi, ficou conveniente piorar. Essa é a conclusão que mais incomoda, porque quando você olha 6 marcas lado a lado e percebe que uma ainda consegue segurar melhor a fórmula, a desculpa de que todo mundo foi obrigado a fazer igual, começa a perder força. A verdade é mais dura. Algumas marcas escolheram empurrar mais o barateamento do que outras. Algumas protegeram mais a margem, outras protegeram um pouco mais o produto. E o consumidor ficou no escuro, tentando explicar com nostalgia o que na prática era mudança de formulação. Mas eu quero ir um passo além, porque isso aqui não é só um vídeo sobre rótulo, é um vídeo sobre cadeia. Cada vez que o cacau perde espaço na fórmula, alguma outra coisa ganha espaço no custo. E quando isso acontece em larga escala, o sistema inteiro muda. O produtor de cacau vê menos valor sendo puxado pela matéria-prima. A indústria ganha mais liberdade para montar produto em cima de estrutura barata. E o consumidor paga por algo que parece familiar, mas entrega menos. Ou seja, essa conversa não termina no supermercado. Ela começa na fazenda, passa pela lei, passa pela indústria e termina na tua boca. É isso que faz esse tema ser tão forte, porque ele não é sobre gosto pessoal. Ele é sobre uma decisão econômica que mudou um produto afetivo. E quando um produto afetivo muda, sem te avisar, o estrago é maior. Agora vem a parte prática. Como você pode olhar um rótulo em 10 segundos e evitar cair na pior armadilha? Primeiro, olha quem aparece antes de todo mundo. Se o açúcar domina a abertura da lista, já é um sinal. Segundo, olha se o produto depende demais de gordura vegetal. Terceiro, olha se os derivados de cacau realmente aparecem com peso, ou só como presença simbólica. Quarto, desconfia de tudo que parece chocolate, mas entrega uma experiência cada vez mais distante de chocolate. Porque o marketing faz o produto parecer igual. O rótulo é que denuncia quando não é. E esse é só o começo. Porque depois desse teste, tem 2 perguntas que ficam inevitáveis. Primeira, quem puxou essa transformação toda por dentro da indústria? Segunda, quais marcas mudaram mais ao longo do tempo? E quais ainda resistem? Essas 2 perguntas viram próximos vídeos fáceis aqui no canal. E sinceramente, o mais importante deste vídeo não é nem qual marca ficou em primeiro. É o fato de que uma ficou. Isso prova que ainda existe escolha. Ainda existe diferença. Ainda existe produto mais honesto e produto mais esvaziado. O problema é que, sem investigação, na prateleira tudo parece quase igual. E não é. Então aqui vai o ranking final. Das 6 marcas analisadas, uma foi a que mais se aproximou da ideia de chocolate ao leite de verdade. Algumas ficaram no meio, naquela zona cinzenta de dá para comer, mas já mudou demais. E outras confirmaram exatamente o que o consumidor sente faz tempo. Muito nome, muita memória e pouco cacau sustentando a experiência. Se você quiser, na próxima etapa eu posso transformar esse vídeo numa série. Uma marca por vez. Sonho de Valsa, Bis, Ouro Branco, Lacta, Garoto, Nestlé. Uma autópsia completa de cada uma. Porque tem muita coisa escondida em nome famoso. E agora eu quero saber de você. Qual chocolate ao leite mais te decepcionou nos últimos anos? Comenta aqui embaixo. Mas comenta o nome mesmo. Porque os mais citados vão virar os próximos vídeos do canal. E se você quer acompanhar essa investigação, se inscreve agora no Cacau em Jogo. Porque aqui a gente não fica na embalagem. A gente abre o rótulo, abre a fórmula, abre a cadeia e mostra o que aconteceu entre a fazenda e a prateleira. E depois desse vídeo, acho que você nunca mais vai olhar um chocolate ao leite do mesmo jeito.